E, por falar em moldar o futuro, né? Às vezes a gente fica pensando assim, não, eu vou preparar o meu futuro, eu vou preparar um futuro para os nossos filhos. Né? A gente não fica pensando nisso? Preparar um futuro melhor para os meus filhos, essa coisa toda. Isso é até legal. Mas como é que Deus age na realidade? Será que Deus prepara um futuro para que eu e você venhamos? Uma coisa que me encanta, que me chama muita atenção, é o tempo. O tempo realmente ele tem um valor muito, muito grande, sabe? Vou explicar uma coisa para vocês aqui. Por quê? Eu tinha um refrão, né, quando eu trabalhava em outras atividades, que eu dizia o seguinte, né? Se você quiser até dinheiro, se você quiser algum bem, eu até te dou. Mas não toma meu tempo à toa. Porque eu tinha para mim que meu tempo é muito especial. Quem entendeu o quê? E o teu tempo é especial. Porque, na realidade, vou falar uma coisa para você. O tempo é a única coisa que você não consegue juntar. Dinheiro você junta. E tempo? Ele vai passando e não tem como você fazer mais nada. Deu para entender bem? É aquela ampulhetazinha que você vira de cabeça para baixo, né? Aquela ampulhetazinha, e a areia vai caindo, não adianta, que você não consegue pegar, não volta novamente. A própria gravidade faz com que aquela areia toda vá embora, fininha, até escoar tudo. Então, o nosso tempo é o quê? Muito precioso. E eu vou falar uma coisa para vocês, nunca gostei de fazer hora extra. Apesar que eu também não podia fazer, porque na realidade meu serviço não permitia hora extra. Mas, quando eu trabalhava, eu sempre trabalhava no intuito de produzir alguma coisa, de fazer aquilo que eu gostava. Vou dizer para vocês por quê, a não ser que fosse algo de muita necessidade. Porque toda vez que você troca, presta bem, que você pega o teu tempo para ganhar dinheiro, você está vendendo o teu tempo por dinheiro. Essa é uma verdade. E até onde vale a pena o dinheiro que você ganhou gastando o teu tempo? Porque aquele tempo volta? Volta ou não? Não tem gente que pensa assim, igual Jesus falou sobre aquele homem que tinha alguns celeiros, derrubou os celeiros, construiu celeiros bem maiores, e aí naqueles celeiros que ele construiu, ele trabalhou igual um condenado, encheu os celeiros e falou assim, agora minha alma vai só se fartar, eu vou viver de renda. Aí Jesus falou, louco, essa noite te pedirão tua alma, que tens preparado para quem será? Ou seja, toda a vida que ele tinha, todo o tempo que ele tinha, não desfrutou, só trabalhou para juntar recursos e depois não pôde desfrutar do recurso. Na verdade, nós não sabemos quanto tempo nós temos. Né? Fala com a pessoa que está ao seu lado. Você espera que tenha mais 100 anos, né? Sempre assim. Quem espera que tenha mais 100 anos aí, né? Então, imagina eu com 150, né? 155. Né? Se hoje achou chato, imagina daqui a um tempo. Né? Uma Marisa, não sei se vai estar comigo daqui a 150 também. Mas a gente está brigando para ver quem vai primeiro, né? Eu falei com ela que eu vou primeiro, ela vai depois, né? Então, presta bem atenção, o nosso tempo, ele é muito precioso, Moisés, ele tinha uma visão muito clara do que é o tempo. Ele diz assim, a vida do homem é como uma erva, e que ela nasce pela manhã, vem o sol, e o hálito do dia, o vento seca e ela vai embora. É como o dia de ontem que passou, como um sonho. Tiago fala que a nossa vida também é como uma neblina. Deu para entender bem? Pedro fala que é como a flor da erva, seca a erva e a flor vai embora. Então é muito breve. Por isso o nosso tempo é muito precioso. Amém? Então faz o seguinte, olha só. Vale a pena o tempo que você tem passar sorrindo. Porque toda vez que você está emburrado, chateado, você não pensa, não raciocina. E nem desfruta daquilo que tem. Então dá um sorriso para quem está ao seu lado agora, aí vai. Isso, muito bom. Mostra o dentinho aí, escovou o dente, né? Sorriso bonito também, né? Tá legal? Vale a pena sorrir, né? Eu não sei quem disse isso, se é verdade ou não, mas dizem que a pessoa fica melhor sorrindo, e eu realmente me sinto melhor toda vez que eu estou sorrindo, vale a pena isso. Então, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Só que a gente pensa sempre no nosso futuro. A gente está sempre pensando no futuro. Essa é uma verdade. Só que, na realidade, é comprovado que o ser humano não consegue planejar muito tempo depois, né? Muito tempo longo, assim, longo, né? Distante.
Mas a gente está sempre tentando planejar, conseguir um cargo melhor, conseguir uma posição melhor e tal, sempre uma coisa assim e tal, tal. Eu falei outro dia aqui do Snoopy, né, e o Charlie Brown, né? Mas é uma realidade. Mas quando a gente pensa no nosso futuro, será que esse futuro, nós estamos formando esse futuro, ou esse futuro já existe e nós estamos escolhendo esse futuro? Deu um nó aí? Deu, né? Mas é isso mesmo que eu queria. Será que o teu futuro já existe? Ou será que você está formando esse futuro hoje? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Que aí a gente não fica com dúvida. Amém? Não é melhor? Porque a palavra é melhor, né? Abra a palavra de Deus aí em Mateus, capítulo 25, versículo 34. 25, 34. Mateus 25, 34. Quem achou, diga amém? Então, diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está o quê? Desde quando? Ah, então já existe esse reino. Então esse futuro já existe? Esse futuro já existe. Feche os seus olhos agora, olhe comigo para essa mensagem, amém? Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo, Senhor. E quero te pedir mais uma vez, Senhor, venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós precisamos, necessitamos ouvir, para que alcancemos corações sábios, venhamos andar nos caminhos que o Senhor preparou para nós anteriormente, para que nós pudéssemos seguir e sermos abençoados. Por isso, fala aos nossos corações, que o teu Espírito Santo venha confirmar essa palavra em nome de Jesus. Amém? Então, olha só o que diz aqui. Esse é um clássico, né, que o Senhor Jesus fala sobre uma parábola do grande julgamento, mas que realmente acontecerá. E ele fala com os servos, aqueles que serão eleitos comigo e com você. Quem vai ser eleito aí para ser herdar o reino dos céus? Amém. Né? Então, e ele diz assim: vinde benditos de meu Pai para o reino preparado para vós antes da fundação do mundo. Então, antes desse mundo existir, você imagina bem, segundo os geólogos, né, os cosmólogos, não sei se o nome é esse, né? O pessoal que estuda cosmologia. Essa Terra, ela começou a ser formada há 4,5 bilhões de anos. Não dá nem para a gente entender o que é isso, nem pensar o que é isso. E a escrita, né, como a gente sabe, a memória do ser humano, né, a escrita cuneiforme, como nós conhecemos, ela data de 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, apenas 6.000 anos atrás. Então, antes disso, a humanidade não tem memória, né, assim, dissertativa, né, como nós conhecemos hoje. Né? Não existia isso. E muito antes disso, aí pior ainda, porque eram só dados que os paleontólogos, esse pessoal aí, descobrem nas rochas para poder fazer uma montagem, para descobrir o que havia antes, se pega um pedaço aqui para descobrir o que existia antes, o que existia depois, não tem nada muito confirmado. Mas a Bíblia nos mostra que o homem foi criado, né? A imagem aí, semelhança de Deus. Deus criou, né, os céus e a terra era sem forma e vazia, e aí Deus deu forma, criou todas as coisas, formou tudo, criou um jardim, e depois de criar a vida, o último a estar aqui foi quem? Foi o homem. Né? Isso aí é claro. E é interessante que até a ordem, né, científica passa a ser a mesma coisa. Né? Primeiro os céus e a terra foram criados, depois é que a luz veio existir. Isso também é uma realidade física, isso é cientificamente comprovado. E depois que a luz existiu, aí os planetas começaram a ser formados e as estrelas também. E o ser humano foi feito depois, por quê? Porque, na realidade, todo o material que nós temos no corpo, todos os elementos químicos, eles foram formados no interior de uma estrela. Então, foi necessário que estrelas morressem, explodissem, para que nós existíssemos. Depois de ler bem, se bem que Deus podia fazer isso aí num piscar de olhos, né?
Poderia fazer como ele queria. Mas o que eu quero falar com isso? Olha, o que eu estou falando para vocês são coisas de muito tempo, não dá nem para a gente ter ideia. É ou não é verdade? Então, a nossa estadia aqui é muito o quê? A estadia do ser humano é pequena. Então, nós fomos plantados realmente aqui, como o Senhor Jesus fala, né? Fomos semeados aqui por Deus, com um propósito. E é só que, na realidade, o Senhor Jesus está falando ali que o reino dos céus, ao qual nós ansiamos por chegar, que nos é prometido para herdarmos por herança, está preparado para mim e para você antes da fundação desse mundo. Antes desse mundo ser formado, Deus já havia preparado um lugar para mim e para você. Quem entendeu bem aqui? Amém? Quem tem filho aí? Levanta a mão. Quem pretende ter, levanta a mão, dá glória a Deus. Amém. Tudo quem não tem vai ter, tudo certo. Então, quando a gente, um casal vai ter filho, o que se faz? Antes do filho nascer. Vamos lá, vamos arrumar um quartinho, é assim? Vai ver se é menino ou se é menina, Porque segundo a Bíblia, macho e fêmea, homem e mulher, é ou não é verdade, Tem nada de no meio, não existe isso. Para Deus só é uma coisa, só a Bíblia diz isso, é bem claro isso aí. A pessoa quer mudar, essa questão de homofobia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a pessoa pode ser o que ela quer na mente dela, no coração dela. Mas biologicamente falando, de como foi criado, nós fomos criados um homem e mulher, e tá ponto, acabou. É o que a Bíblia diz, nós somos crentes em Cristo Jesus, cremos na palavra de Deus, é o que ela diz e está acabado. Respeitamos todos, mas eu tenho que respeitar em primeiro lugar quem é a palavra de Deus e acabou. E aí o que você faz? Se é menina, aí você vai, tudo rosinha, não é isso? Aquela coisinha toda, forma aquele quartinho, tum. Quando nasce, ou menino ou menino, o quarto já existe ou passou a existir depois? Hein? Já existe ou passou a existir? Fala com a pessoa, Deus criou o reino dos céus, paraíso, antes da gente nascer. Já existe para Deus. Quem entendeu bem aqui? Já existe lá. Então, quando Jesus fala assim, o reino do céu preparado para vós antes da fundação do mundo, esse futuro já existe para mim e para você no coração de Deus. Então, presta bem atenção. Quando o Senhor lhe promete algo para você, o teu futuro tem que moldar o teu presente. Não é o teu presente que vai moldar o futuro. Quando você planeja alguma coisa, isso acontece comigo e com você aqui também. Eu planejo construir uma casa, então eu idealizo uma casa, desenho uma casa, e agora no meu presente eu vou começar a trabalhar e agir para que aquilo ali, para chegar lá. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Primeiro nasce as ideias e depois é que eu começo a colocar em ordem de marcha aquilo que eu desejo. Você quer construir uma profissão? O que você faz? Você idealiza a profissão lá na frente, ela já existe, o lugar já existe, e você começa a ter atitudes agora para poder você chegar onde você idealizou. Quem entendeu bem aqui? Fala com o irmão que está ao seu lado, o teu futuro tem que moldar o teu presente. É ou não é verdade? Se o meu futuro não moldar o meu presente, porque as minhas atitudes hoje vão dizer se eu vou chegar naquele futuro que Deus estabeleceu para mim ou não. Alguém quer, a pessoa quer ser um juiz. Legal, sempre falo isso, quer ser juiz. Aí o tempo vai passando, e aí ele bate papo aqui, conversa ali. Aí não entra na faculdade de Direito. Mas aí ele está orando, fala, Senhor, eu quero ser juiz. Existe o cargo, existe os fóruns da vida, tribunais de justiça, tribunais federais, está lá, você pode ser um desembargador, ministro até do STF, é indicação, mas você pode, quem sabe, então, cola com um cara desse aí, o cara te indica a você, tu vai lá. Mas
você não faz direito. Mas aí passa 15 anos você jejuando, aí você chega para mim e fala assim, pastor, Deus não está cumprindo aquilo que prometeu na minha vida. Disse que eu seria juiz. Aí, de repente, a gente vai lá para o retiro, arma um timezinho de futebol e bota você para apitar. Arrego, né, Eduardo? Quem está entendendo mesmo? Amém? Amém? Aí você, e aí, pastor? É juiz. É uma brincadeira, gente, mas deu para entender bem que o meu futuro, o futuro que Deus planeja para você, tem que moldar o quê? O meu presente. Quer passar num concurso? Legal. Quer fazer medicina? Estuda, cai dentro. Pastor, não tem dinheiro para poder fazer um pré-vestibular. Vai lá para Nova Aurora, que nós temos lá sábado. Né? Todo sábado, tem o dia todo lá, estudo lá. Mas você vai chegar lá, mas o teu futuro tem que moldar o teu presente. Então, Deus faz uma promessa para mim e para você. E tem um futuro abençoado. Mas Ele fala, você tem que fazer isso, isso e isso. Se você não fizer, não vai chegar no futuro que Ele estabeleceu. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então, vamos classificar aqui em 3 tipos de futuro de possibilidade. É claro que existem várias possibilidades. Existe o futuro que Deus estabeleceu para mim e para você. É um plano perfeito. Amém? Isso Ele estabeleceu um futuro para a humanidade, Ele estabeleceu um futuro para uma nação, e estabelece um futuro de maneira individual. Deu para entender bem? Deus tem um plano para a humanidade, Ele tem um plano para uma nação, e tem um plano também individual para cada pessoa. Entendeu bem? Vou mostrar aqui para vocês que isso é real, isso acontece. Para a humanidade, a Bíblia diz ali com clareza, eu poderia citar várias profecias aqui, mas vou citar apenas 2. Quando o homem cai lá no Éden, ele peca, o nosso Deus chega para a mulher e fala assim, o que ela fala? O que ele fala? Eu porei inimizade entre a tua semente e a semente da serpente. Ela lhe ferirás o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. O que estava falando? Apontando para quem? Para Jesus Cristo. O Senhor Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Amém ou não amém? Mas a serpente lhe feriria o calcanhar, ou seja, não seria sem dor. Entendeu bem aqui, gente? Amém ou não amém? Então a nossa redenção, a redenção da humanidade, foi profetizada lá em Gênesis 3,15. Acho que é 3,15, se eu não me engano. Então você vê bem, logo no início o Senhor já apontou que existiria um futuro que, né, a semente da mulher viria, e essa semente da mulher seria Jesus Cristo, e Ele morreria por mim e por você, e nisso Ele esmagaria a cabeça da serpente. Por quê? Traria de novo o homem à salvação. Amém? Até aqui tudo bem? Daniel, lá no capítulo 9, se eu não me engano, acho que é 12 ou 9, ele diz assim, o anjo vem falar com ele e fala o seguinte, Daniel, até o fim a ciência se multiplicará. A ciência se multiplicou, gente? Sim ou não? E muito. Quando ele fala isso, a única coisa que Daniel tinha era pedra lascada e barro fofo. Para fazer alguma coisa, não é verdade? Tinha nada na época, né? Tinha nada. Eram coisas muito rudes, né? Nem imaginar que existiria bobina, luz elétrica, lâmpada LED. É ou não é? Né? Controle remoto, né? Via rádio, nada disso. E assim, se multiplicou. Então, na realidade, o futuro já estava escrito por Deus. Então, Deus ele pode traçar um plano para a humanidade, como ele traçou e tem traçado, como para uma nação. Ele chama ele chama Abraão e fala o seguinte, Abraão, farei de ti uma grande... E fez uma grande nação? Fez. Então, está aí uma, né, para cada, né, para a humanidade e agora para uma nação. Então, Deus já tem futuro estabelecido para cada uma dessas coisas. Agora, na nossa vida de maneira individual, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque Deus não precisa muito de mim e de você para traçar essas outras coisas. Porque se eu não fizer determinadas coisas que Ele deseja, Ele arranja outra. Jesus falou, se eu não clamar, as pedras clamam. Se eu não pregar o Evangelho, Deus levanta outro para pregar no meu lugar. Até aqui tudo bem, gente? Amém? Fala com a pessoa que está ao seu lado. Nós somos valiosos para Jesus, mas não indispensáveis. É ou não é verdade? Quem já ouviu falar o seguinte, não falte para poder o patrão não sentir que você não faz falta? Quem já ouviu falar isso aí? Então tem que tomar muito cuidado com isso, não é verdade? Temos muito valor para Deus porque Ele nos ama, mas não porque a gente faça tanta falta assim.
É ou não é verdade? Amém? Essa é uma realidade, né? Os céus e a terra vão continuar. Se eu morrer hoje, a terra vai continuar o quê? Amanhã vai ter dia de novo, e noite, e acabou, é assim que funciona. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, o futuro que Deus traça para mim e para você, assim como ele falou para Abraão, ele chama Abraão e falou o seguinte: Abraão, sai da casa da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A terra já existia? Sim ou não? Sim. Né? E aí, olha o que Deus fala para ele: e eu farei de ti uma grande nação. Na vida de Abraão não existia, mas essa nação no coração de Deus já existia, porque Deus, lá em Jeremias 1,12, diz assim: olha, Jeremias, eu velo pela minha palavra, ou seja, eu presto atenção nela para que ela se cumpra. Então, Isaías fala assim será toda a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas prosperará naquilo que me apraz, ou seja, aquilo que eu designo vai acontecer. Dá para entender bem? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, Deus ele já estabelece um futuro, existe um plano lá, perfeito para mim e para você. E aí ele chega para mim agora e para você e fala assim: olha, eu tenho essa promessa para a tua vida, para a tua família. E para que esse futuro aconteça na minha vida? É aquilo que eu falei. Deus me mostra o futuro. E aí quando ele fala para Abraão, o futuro de Abraão o futuro que Deus mostrou para Abraão teve que moldar o presente dele. O que Abraão fez? Exatamente o que Deus mandou. Saiu da casa da parentela e foi para a terra que ele havia de mostrar. Deu para entender bem aqui, gente? Amém? Então, se Abraão não faz isso, Deus teria arranjado outro. Quem entendeu bem o que eu estou falando aqui? A nação deveria existir. É tão sério isso que eu vou falar um fato aqui que as pessoas às vezes confundem muito isso. Isso é bíblico, não é heresia, não estou conjecturando, está na palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo pede um rei. Existiam só juízes, por quê? Deus, ele governava o povo através dos profetas e juízes que ele levantava. E aí o povo pede um rei. E aí Samuel fala com Deus, chora, ora, aí Deus fala assim: Samuel, fica tranquilo, o povo não rejeitou você, rejeitou a mim, porque eu que governo. Mas vou escolher um rei para eles. Aí Deus deu o melhor que o povo tinha, que era Saul. E Deus dá algumas orientações para Saul, através de Samuel. Fala: quero que você faça isso e aquilo. A primeira vez que a ordem veio de Deus para que Samuel desse para Saul, para que Saul cumprisse uma ordem de guerra, Saul não cumpriu. Deus ficou muito triste. Quem entendeu bem aqui? Ficou muito triste. E falou: poxa, mandei ele fazer uma coisa e não fez. Então vamos fazer outra agora. Vamos fazer um outro teste com ele. E aí Deus fala o seguinte: fala com ele para juntar o povo que vão guerrear agora contra os filisteus. E aí aconteceu o quê? Ele não aguardou Samuel chegar, porque toda vez que o povo ia para a batalha, o povo antes ia até o profeta orava, fazia um sacrifício e abençoava o povo para que quando o povo fosse para a batalha, a garantia da vitória era a oração e o sacrifício que o profeta havia feito. Quem entendeu bem aqui? Então fala com a pessoa que está: toda vez que você vai para uma batalha, não se esqueça de colocar essa batalha na mão do Senhor. Ele que vai garantir a tua vitória. Quem crê isso aqui em nome de Jesus? Amém? Não é a nossa força. E aí, Saul vai dar uma desculpa, fala o seguinte: olha só, o senhor tinha que vir para poder fazer a oferta aí, o sacrifício, e o senhor demorou, não veio. Quem conhece aqui a história é legal, eu vou falar, porque toda vez que eu falo que você já sabe, a irmãzinha fala ali: não fala porque eu não sei não. Tá certo, então eu vou contar aí. Na realidade, os filisteus estavam lá, os judeus aqui, na época, os israelitas, né? E aí o que acontece? O sacerdote, o profeta tinha que vir para fazer a oferta. Como demorou, o povo foi embora e foi deixando Saul sozinho. Quem está entendendo bem aqui? Foi deixando Saul o quê? Só. E aí foi cada vez diminuindo mais. Ele chegou a ficar com 3.000 homens apenas e do outro lado tinham milhares. E aí ele começou a ficar nervoso e o profeta começou a se atrasar, não chegava. Ele mesmo fez o sacrifício e ele mesmo fez a oferta no lugar do profeta. Não era isso que Deus queria. Deus queria que o profeta chegasse, que era o profeta que tinha a primazia de fazer essa oferta. Quem entendeu bem aqui? E aí quando o profeta, ele estava sacrificando, o profeta chega e fala com ele: que loucura é essa que você fez? Por que você fez isso? Está no capítulo 15 de 1 Samuel. E ele falava que o povo estava indo embora.
e o inimigo é numeroso. E eu fiquei com medo que o povo indo embora, como é que eu ia vencer? Aí o profeta vira para ele e fala o seguinte: por acaso você depende desses homens para poder ganhar a guerra? Quando você era pequeno aos teus próprios olhos, eu não fiz você rei? Fala com a pessoa que está falando, você chegou até aqui na sua vida porque Deus te trouxe. Então, aonde Ele prometeu que você vai chegar, é Ele também que vai levar. Quem entendeu bem aqui? Então, não seja bobo nem boba, né? Achando que a nossa força, o nosso vigor, é Deus que nos conduz até lá. Nós precisamos agir como Ele determina. Mas, na realidade, a vitória está na mão de quem? Dele. Nós vamos falar isso aqui. E aí, olha só o que o profeta fala para Saul. Quando tu era pequeno aos teus próprios olhos, ou seja, você não se achava nada, você tinha uma baixa autoestima. Entendeu bem? A tribo dele de Benjamim era uma das menores, ou era menor, se não me engano. Era meia tribo, na realidade, o nome que era chamado de tribo de Benjamim, e Deus te fez rei. Aí, sabe o que Deus fala para ele? Se você tivesse esperado, se você tivesse confiado em Deus, hoje Deus teria estabelecido o teu reino para sempre. Essa palavra saltou aos meus olhos quando eu li, porque Davi só foi escolhido quando Saul foi rejeitado. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Deus não mente. Ele disse, hoje Deus teria estabelecido o teu reino para sempre. Ou seja, o reino dele é se perpetuar. Não seria Davi, seria Saul. Então fala com a pessoa que está ao lado e guarda o que tem. Mantenha a obediência para que ninguém te tome. Jesus fala isso. Então o futuro de um Messias já tinha sido estabelecido. O reino de Israel já tinha sido estabelecido, mas não precisava ter vindo de Davi, poderia ter vindo de Saul. Então Deus tem um futuro para mim e para você? Tem. Esse meu futuro e teu futuro pode se encaixar perfeitamente no futuro de uma nação, de um reino. O futuro não é no reino dos céus. Mas se eu não estiver de acordo com aquilo que Deus falou, vai entrar outro. Amém? Até aqui tudo bem, gente? Quem está ligado aí? Então se liga mais aí, né? Para a gente não perder aquilo que Deus colocou na nossa mão. Glória a Deus. Igual eu falei pela manhã. O reino de Deus é tomado por esforço. E aquele que se esforça, se apodera dele. Então, o meu futuro tem que moldar o meu presente. Então, toda vez que Deus faz uma promessa, esse futuro já existe. Quando eu confio nele, essa promessa se torna uma herança. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Se torna o quê? Uma herança. E é importante a gente entender isso. Amém? Quem quer um futuro maravilhoso aí? Já existe um futuro abençoado para a tua vida. Quem crê nisso aí? Dá uma glória a Deus, bem alto. Já existe. Deus já preparou o teu futuro. Independente da tua idade, Deus já preparou. E quando ele chama Abraão, aí alguém pode perguntar, pastor, mas eu já estou meio, né, já minha idade, já avancei um pouco. Quando Deus fez o chamado para Abraão, ele tinha quantos anos? 75 anos de idade. Então não existe idade para Deus cumprir a promessa dele na tua vida. Amém? Glória a Deus. Então a primeira coisa que eu preciso entender, se existe um futuro, esse futuro já existe para a minha vida, né? Já vi que para a humanidade já existe, para uma nação também, e agora de maneira individual para a minha família também existe esse futuro. E aí eu preciso fazer o quê? Primeiro passo, eu preciso aceitar esse futuro. Deu para entender bem? Como assim, gente? Eu preciso aceitar. Qual é o futuro que Deus tem para a minha vida? Qual é a vontade que Deus tem para mim? Qual é o plano que Deus tem para mim? A gente sempre canta aqui, tem louvor até que fala, né, que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os planos. Mas na hora de que Deus fala os planos dele, você, não, isso aí eu não quero, não. Arrego, né, meu irmão? Hein? Não, mas não é. Então fala comigo assim, primeiro passo para ser abençoado e ter o futuro que Deus me preparou é aceitar. Não é nem ter fé. Não é ter fé, porque a fé é dom de Deus. Então ele só vai acrescentar fé na tua vida se eu aceitar. A Bíblia diz que é um dom. A fé é um dom de Deus. Ele não vai dar fé para quem não quer. Então o primeiro passo é aceitar o futuro que Deus tem. Deus tem um plano para mim e para você.
Aí resta saber, você quer os planos de Deus na tua vida? Você pode não querer, é um direito seu. Olha como é que Deus nos ama. Sendo tão pequenos, Ele tão soberano, tão poderoso, tão maravilhoso, Senhor do universo, dos céus e da terra, e mesmo assim Ele me dá uma opção. Você pode querer ou não. Quem deseja os sonhos de Deus na tua vida aí? Deseja mesmo? Amém? Fala assim, Senhor Jesus, me ajuda aí. É ou não é? Né? Então, quando você aceita e entende que os planos dele são perfeitos, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, o reino dos céus já existe e aqui na terra ele já tem um plano estabelecido para a tua vida. Já existe esse futuro para você. Mas para que isso aconteça, eu tenho que aceitar em primeiro lugar. Porque se eu não aceitar, eu posso até apresentar para Deus uma alternativa. Posso? Pode. Pode. Quer ver como é que a gente pode apresentar? Quem quer saber? Na Bíblia mostra. É interessante, né? Que a Bíblia tem tudo, né? Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. A Bíblia diz que o rei Ezequias era um rei, sabe, abençoado, um rei firme ali na presença do Senhor, não se desviava nem para a direita nem para a esquerda, rei temente a Deus. E aí Deus chama o profeta Isaías e fala assim, vai lá falar com o rei Ezequias, para ele preparar a casa dele, para deixar tudo organizado, porque está na hora de eu levar ele. Quem entendeu bem aqui? É aqui? Deve ter um susto. Eu pensei, pô, já está indo na hora de ir embora já? Sei lá, né? Eu gostei. Amém? E aí, de repente está usando, estão tocando aí, toma. Vamos embora, galera. Então, ele chega para o profeta Isaías e fala assim, chega lá para ele e fala com ele que está na hora de eu levar ele embora. Ele já me serviu bem, estruturou o reino, um rei abençoado, eu vou levar. E aí sabe o que acontece? Quando Isaías fala com ele, ó, Deus mandou falar contigo que está te preparando para te levar. Poxa, mas o rei Ezequias falou, caramba, mas eu queria ficar mais um tempinho aí. Entendeu? Aí a Bíblia diz que o profeta sai, Deus falou que vai te levar, fazer o quê? Tem jeito. Eu só estou dando um recado, né? Às vezes o problema do profeta é esse, né? Que ele às vezes não dá um recado que a pessoa quer ouvir. Aí a Bíblia diz que o rei Ezequias vira para o canto da cama e começa a chorar e ora da seguinte maneira, Senhor, eu tenho andado em integridade no teu caminho, eu tenho feito tudo aquilo que lhe agrada de acordo com a tua palavra, eu tenho te servido com fidelidade. E agora que o reino está todo estabelecido, está uma bênção, aí o senhor não vai deixar nem eu desfrutar? Aí ele foi sincero. Quem entendeu bem aqui? E aí, quando o profeta Isaías está no pátio do palácio saindo, Deus fala com Isaías, o Ezequias falou comigo ali, e volta lá e fala com ele que eu vou acrescentar um tempo na vida dele lá. Não vou levar ele agora não. Aí, tudo bem, o profeta voltou lá, ó. Deus ouviu tua oração, falou que tu vai, né? Vai viver aí. E aí, o rei Ezequias ainda pediu ainda uma direção, ele falou o seguinte, olha, eu preciso saber se Deus vai cumprir o que ele falou. Porque você está falando comigo, primeiro diz que vai levar. E agora diz, mas ele pediu com sinceridade, não foi porque ele não tinha fé, não. Aí, Isaías falou com ele, então tudo bem. O relógio de Acabe, que é um relógio de sol, né? Aquele relógio que você colocava no sol, aqueles ponteirinhos. Quando o relógio avançar 10 graus, que era em torno de 40 minutos, se ele avançar 10 graus, Deus atendeu o teu pedido. Aí ele fala algo assim, calma aí, avançar eu sei que ele vai. Porque, né? O tempo passa. Eu quero ver ele atrasar. Aí Isaías, tudo bem. Eu vou falar com Deus, aí não é comigo, aí já foge da minha alçada, não é? É a mesma coisa, às vezes a pessoa pede um sinal para Deus, temendo outono, o clima está legal, aí você pede um sinal, Senhor, se amanhã fizer sol, ó, eu sei que o Senhor vai me atender. Gente, claro que vai fazer sol, né, meu filho? Pelo amor de Deus. mas aí mesmo que o dia amanheça nublado, saiu uma pontinha lá, falou comigo, arrego, né?
Aí ele vai e faz o seguinte, o relógio realmente volta esses 10 graus, 40 minutos. E aí Deus atendeu e deu para ele mais 15 anos. Só que os planos de Deus para ele não eram aqueles. Os planos de Deus eram levar ele para o reino da glória naquele momento. Sabe o que acontece a partir daí? Os oficiais da Babilônia vão levar presente para ele, e ele leva os oficiais da Babilônia para ver todo o reino e mostra tudo que tinha. E aí Deus fala com ele, que lambança que você fez, rapaz? Está mostrando tudo que você tem para os inimigos, isso é uma outra história. Amanhã eles virão aqui e vão tomar isso que é teu, ainda vão levar seus filhos como escravos. Aí, pior de tudo, nesses 15 anos ele nasce um filho dele chamado, não é o Manassés, que é meu netinho não, tá? Manassés, mas foi o pior rei de Israel, que a Bíblia diz que as ruas de Israel eram como ruas de sangue. Mata os sacerdotes, inclusive a tradição diz que serra o profeta Isaías ao meio vivo. A Bíblia diz ainda que ele se arma com outras pessoas, faz com outro rei de Israel, né? Ele era o rei lá de Jerusalém, ele faz uma aliança e ele quebra o país financeiramente. Eu sei que os 15 anos dele que passaram foram ruins. Quem entendeu bem aqui? Então você pode ter um futuro que Deus não quer para você. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Pode ou não pode? Pode. Mas vai ser o melhor? Eu não sei. Então o primeiro passo para você ter o futuro que Deus quer para você é você aceitar o futuro que Ele tem. Porque o futuro para mim é como um lugar. Você pode sair daqui e eu vou lá para o Rio. Você pega né? O destino que eu tomo hoje vai determinar se eu vou para o Rio. Mas se eu pegar um ônibus lá para Cabo Sul, não, está indo para onde? Não, eu estou indo para o Rio. Não, mas o Rio é lá. Não, mas eu quero ir para lá. Então você não vai para o Rio. Entendeu? Então o futuro para mim é como um lugar, né? E para Deus é a mesma coisa. Existem vários futuros para mim e para você, mas existe um futuro especial que Ele preparou para você, para a tua família, para os teus filhos. Amém? Mas eu tenho que ir para esse futuro. Hoje eu tenho que agir conforme Deus deseja. Então o primeiro passo é aceitar. Segundo passo, crer. Acreditar que aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, a Bíblia fala que pela fé, né, nós cremos que Deus criou os mundos, criou todas as coisas. Abraão, pai da fé, ele acreditou que Deus faria aquilo e Deus fez. Deu um filho para ele ainda na velhice, né? Fez dele uma grande nação, tudo isso aconteceu. Então, quando a fé no futuro que Deus me preparou, vai tornar esse futuro real, vai me conduzir até lá. Deu para entender bem? Então, o primeiro passo é aceitar, o segundo é crer de todo o meu coração. Aí Deus vai começar a agir na minha vida e na sua. Terceiro e último. Até aqui tudo bem? É eu seguir os princípios que Ele estabeleceu. Por quê, gente? Presta bem atenção. Tem gente que aceita o futuro que Deus deu. Até deseja de todo o coração. Olha, nota 10. Tem gente que tem fé, acredita, de todo o coração, mais 10. Agora, quando vai fechar, seguir os princípios que Deus estabeleceu e quer pular etapa. Aí quer dar jeitinho. Quem já ouviu falar um jeitinho brasileiro? Sabe quem tentou dar jeitinho? Jacó. Deus tinha um futuro maravilhoso para ele, estava resolvido. Aconteceu.
porque os dois primeiros fizeram com que acontecesse. Mas a quebra de princípio quebrou Jacó durante 28 anos. Você empurra o plano de Deus para longe, depois tudo bem, vai acontecer, mas ficou 28 anos passando, comendo o pão que o diabo amassou. Como ele enganou, foi enganado. Deu para entender bem? Assim como ele desonrou o pai, foi desonrado, e assim por diante. Então, a missionária Maria sempre fala assim, quando você quebra um princípio hoje, esse princípio pode quebrar lá na frente. Não quer dizer que Deus não vai estabelecer aquilo que Deus preparou para a tua vida, porque você creu, você teve fé, você aceitou. Mas pode ser com dor, e não precisava ser com dor. Deu para entender bem aqui? Amém ou não amém? E aí a gente passa alguns problemas, alguma dificuldade que não deveria passar. Por isso, crer, aceitar, são indispensáveis. Agora, crer a ponto de ficar na posição que Deus determinou, porque Ele vai cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Mas eu tenho que aceitar de todo o coração. Mas aí eu quero ajudar Deus. Abraão tentou ajudar Deus? Tentou. O pai da fé, mas tentou. A Bíblia diz que ele, como não tinha, a Sara falou, não vou ter filho, não adianta, Deus fez a promessa, mas tu sem filho. Então foi o seguinte, não tinha inseminação artificial, não tinha barriga de aluguel, pega H aí. Ele olhou para H, no egípcio, ó, não, tudo bem, eu não queria não, mas, tá? E aí, tá lá, aí cria Ismael, a apurrinhação para a vida dele no início ao fim. Porque quando o filho nasce, a escrava rejeita a Sara, começa a apurrinhação dentro de casa. Você imagina a mulher falando dia e noite, manda esse escravo embora. É ou não é? É ou não é? Gente, aí eu fico imaginando Abraão saindo para cuidar das ovelhas, quando chega, está Sara na porta da tenda, e aí, já fez ou não fez? Não, gente, arrumou problema para a vida dele, arrumou ou não arrumou? É ou não é, filhos, né? Hein? Cadê as filhas de Sara aí? Vocês também não são diferentes não, tá? E aí fecha a cara, que é só misericórdia. Não é? Não é? Mas Deus ama a gente assim mesmo, né? E vocês também. Glória a Deus. Nós somos filhos de Abraão, a gente dá mole, e ela também como filha de Sara também. Mas que eu estou dizendo, tentar essa terceira etapa, tentar ajudar Deus, sempre traz problema, que é uma falta de confiança também. Deus sabe que você está tentando chegar onde Ele estabeleceu. Isso é um ponto que você tem. Mas isso não quer dizer que você não vai colher aquilo que você planta. Amém? Amém? Isso é muito importante. Aconteceu com Ezequiel, aconteceu com Abraão e aconteceu com Jacó. Então não dá para tentar ajudar Deus naquilo que Ele estabelece na nossa vida. Glória a Deus. Quem entendeu bem aqui? Falar comigo assim, aceitar os planos de Deus. O futuro que Ele preparou para mim. Crer de todo o coração que vai acontecer. E não quebrar princípios. E que princípios são esses? Obediência, submissão à palavra dEle. Aguardar, continuar fazendo aquilo que você faz, trabalhando, orando, buscando a palavra de Deus, congregando. Deus vai criar uma oportunidade, vai conectar você com pessoas e com situações que aquele futuro vai acontecer. Não precisa avançar. Quem já ouviu falar que bênção antecipada é maldição? E gente, não vale a pena. Então não tem dúvida aqui. Olha, Deus tem um futuro para cada um de nós. Olha, está preparado. Se eu fosse você, eu dava um sorriso maravilhoso. Sabe por quê? Porque você tem um futuro gravado por Deus lá na mão dele. Você entendeu bem isso? Deus já tem um futuro abençoado para você, você já tem a chave para chegar lá. Então não perca o teu tempo tentando chegar aonde Deus já estabeleceu para você. Só continua servindo a Ele, buscando a palavra, tá? Seguindo na direção que Ele estabeleceu, e você vai ver que as coisas vão acontecer para você em nome de Jesus. Então, eu não sei se você já tem um plano para o teu futuro, mas Deus tem.
E hoje, né, eu convido você a colocar no teu coração o seguinte: Senhor, eu aceito o plano que o Senhor tem para a minha vida. E faz uma coisa, faz igual Abraão. A Bíblia diz que Deus não mostrou a terra para ele, não, falou: a terra que eu vou te mostrar. Então começa a dar os passos na direção da onde Deus vai te mostrar. Isso é fé. Nós andamos pela fé e não pelo que nós vemos. Assim como Abraão. Amém? Cadê o povo que vai chegar no futuro maravilhoso? Deus tem um futuro abençoado para você. Tem um futuro de vitória para você, para a tua família, para os teus filhos. Eu não tenho dúvida disso, não. Amém? Assim como Ele promete, Ele cumpre. É isso que Deus tem para você, em nome de Jesus. Independente, presta bem atenção, da tua condição financeira, da família que você veio, independente da condição atual do país, não importa. Deus promete, Ele cumpre. A terra que Abraão pisou,